Daqui a pouco o homem volta a jogar bola e todo mundo diz, é o máximo, é um fenômeno mesmo, o cara voltou a jogar bola. E agora as pessoas criticam ele. E ele disse, não, a Globo não passou isso, mas um outro telejornal passou, ele disse, por isso que eu gosto dos Estados Unidos, porque lá o ídolo é ídolo. E aqui as pessoas fazem chacota dos ídolos logo depois. Semana passada, após a vitória do Santos, o grupo dos meninos da Vila, eu não tinha que falar de futebol não, é só para a gente se situar. A geração mais nova dos meninos da Vila, que são chamados de abusados, passaram falando, cantando por Vanderlei, sua hora vai chegar, você é o próximo. A Globo também não mostrou isso, mas no outro telejornal o Vanderlei dizia que ficou muito chateado, porque investiu muito naqueles meninos, investiu em casa, visitando, trabalhando com eles e ficou chateado. Aí eles conversaram e tal. Essa é a geração que não sabe honrar o que foi feito. E passa pela igreja a mudança dos filhos. Tudo isso que a gente assiste na TV hoje, escolas quebradas, todos vocês assistem. Diretores sendo agredidos, professores com medo da aula sendo agredidos, alunos batendo em alunos dentro de escola. Tudo isso que a gente assiste na televisão é fruto da formação de uma geração de 15 anos atrás, quando os psicólogos tinham psicologismo de dizer que não se podia dar não para as crianças. E elas não aprenderam a ter limites. E limite é algo muito importante na nossa vida. Eu faço parte de uma geração, e muitos aqui, que no domingo era frango assado e macarrão. Lembram disso? Pois é. E eu só comia depois que o papai tirava um pedaço dele do frango. E ele pegava o peito ou a coxa. Lembra disso? Não é verdade? E você está vivo aí, não é? E forte, eu também, bonito. Isso era honra. Mas sabe quem estraga os nossos filhos? Pergunta assim para o irmão, quem? Nós, porque agora a gente dá o peito e a coxa para ele. E come a asa e o pé. Estamos ensinando errado. E depois a gente quer que eles nos honrem. Depois a gente quer que eles nos honrem. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Formação de filhos de honra. Eu quero bater um papo com vocês sobre educação de filhos e sobre a honra, restauração do princípio da honra. Vamos lá? Primeira coisa, a gente tem que entender que existem limites. Existem limites. Todos nós conhecemos Moisés, não conhecemos? Moisés? Não é verdade? Moisés padeceu com aquele povo do Egito, né? O povinho, né? Não mudou nada, o povo continua o mesmo. Deus fala para Moisés assim, bate na rocha, filho, que a água vai sair. E ele bate, e aí tem água. Uma outra situação, Deus diz para ele assim, fala a rocha. Moisés já veio sem paciência, irado com aquele povo, bate de novo na rocha. Porque bateu na rocha, Deus disse para ele assim, você não vai entrar na terra prometida, você vai ver a terra prometida. Na sua Bíblia e na minha, você não vê Deus questionando, Moisés questionando Deus, simplesmente dizendo não vai entrar. Por quê? Porque a rocha era um tipo de Jesus, e Jesus não pode ser ferido duas vezes, o sacrifício dele é único. Então ferir duas vezes não dava. E sabe o que acontece? É legal porque Moisés segue, Moisés sobe o monte ainda com toda a força, Moisés olha a terra, Moisés no finalzinho da vida dele, se você olhar, ele continua dando o melhor dele para o Senhor. E Deus ensinou a ele o seguinte, não vai entrar, porque você desobedeceu. Limite. Para Adão, Deus colocou lá uma árvore e disse, não coma. Todas as outras estavam lá, não coma. Podia ser uma montanha, podia ser um riacho para ele tomar banho. Isso significa limites. Então a gente precisa entender que limite, a palavra não faz mal para ninguém, não faz mal para mim, não faz mal para você. E não faz mal para os nossos filhos, pequenos ou maiores.
Nós precisamos entender o seguinte, outra coisa, quando você pega Neemias capítulo 3, que começa a restauração do templo, perdão, a restauração das muralhas de Jerusalém, a restauração lá é de maneira diferente. Eles começam a restaurar pelas portas. E diz então que o sumo sacerdote é o primeiro a restaurar a porta. É o primeiro que começa, o sacerdote, e começa pela porta das ovelhas. Sabe o que isso significa? Que cada sumo sacerdote, cada sacerdote era responsável por uma porta. Jerusalém antiga tinha 12 portas, a moderna tem 8. Mas 12 portas, 12 sacerdotes, começou pelo sumo sacerdote. Deus nos dá uma porta para tomar conta. Deus nos dá uma porta para tomar conta. Eu sou sacerdote da minha casa e Deus me deu aquela porta. O que acontece lá é responsabilidade minha como sacerdote. Deus me deu uma igreja para pastorear. O que acontece lá é responsabilidade minha como sacerdote. Eu não posso correr disso. Existe um texto que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa. Não é verdade, irmãos? Você pode dizer isso comigo? A mulher sábia edifica a sua casa. Amém? Aleluia! E tem muito homem fugindo do peso do sacerdócio e jogando isso para a mulher. A mulher sábia edifica a sua casa, mas o homem sábio, sacerdote do Senhor, edifica a sua mulher. Eu queria ouvir um amém. Porque essa é a verdade. Não dá para falar, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a responsabilidade dessa porta da minha família é minha. Então eu edifico a minha esposa, para que ela possa edificar a casa. Eu preciso, como sacerdote, primeiro, ser exemplo. Mateus 5,16. Eu tenho que ser exemplo. Os meus filhos buscam em mim, a minha filha busca em mim, os meus discípulos na comunidade buscam em mim ser exemplo. Não tem para onde eu correr, não tem para onde eu fugir. Se eu não quisesse ser exemplo na igreja, que eu não fosse pastor. Se eu não quisesse ser exemplo dentro de casa, que eu não fosse pai, nem marido. Não tem para onde eu correr. Homem, não tem para onde você correr. Eu estou falando de filho, vocês vão entender. A minha filha olha para mim. Os discípulos olham para mim. A minha esposa olha para mim. Modelo, fui chamado. Não tem mais para onde correr. Depois, eu como pai, preciso entender que eu sou sacerdote da minha casa. Estou falando de educação de filhos, hein? E profeta. Sacerdote é aquele que intercede a Deus pela minha casa. Se a minha filha não me vê orando, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado se os nossos filhos se surpreendem quando nos veem de joelho. Tem alguma coisa muito errada. Estou falando para os homens sacerdotes. A posição do joelho, o tempo de oração, a família e a oração tem que ser algo comum, natural. Eu sou sacerdote da minha casa. E eu sou profeta também. Profeta é aquele que fala de Deus ao homem. Lá em casa o profeta sou eu não posso fugir da responsabilidade de edificar, de ministrar a palavra, de confrontar, de aconselhar. Outra coisa, respeite as autoridades sobre a tua vida. Queremos ser filhos de honra, precisamos respeitar as autoridades sobre a nossa vida. Eu não estou dizendo, não quero saber se a autoridade está agindo errada, se não está agindo errada, se está sendo corrupta, se não está. Ela é a autoridade sobre a minha vida. Eu posso até nem gostar da pessoa, mas ela está imbuída, investida de autoridade, e a palavra do Senhor diz que toda autoridade é dada por Deus, então eu tenho que respeitar. Tenho que respeitar. Como é que você quer trazer o seu filho para conversar com o pastor? Pastor Zé, pastor Joel, pastor Anselmo? Se no domingo, na hora do almoço, na verdade o almoço é picadinho, pastor. Você rouba a autoridade dele. Depois você quer trazer, pastor, vou trazer meu filho para conversar contigo. Como? Se todo domingo faz picadinho do pastor em casa. Você rouba a autoridade. Como é que você quer que ele respeite a professora da escola, se na primeira atitude errada, e todos nós temos atitudes erradas, todos nós, e nós não podemos julgar uma pessoa por uma atitude? Como é que você quer que ele respeite a professora, se na primeira atitude errada você se levanta e diz: eu vou lá, ela não podia fazer isso, ela está errada, e fala, acabou a autoridade daquela professora, está criando o seu filho. Precisamos respeitar as autoridades, senão a gente está plantando uma semente de desonra. Mas você sabe o que acontece?